Histórias do Juqueri Podcast. Vou contar uma história do Juqueri, um cemitério de vivos, sem tempo, sem esperança, mortos-vivos, esquecidos e perdidos na lembrança. Depósito de gente que virou prisão de ventre dos loucos deste país. Pelo Juqueri passaram diversas pessoas, pacientes e funcionários. Muitos deles não podem mais contar suas histórias. Outros lutam para que elas não sejam esquecidas. Luizinho Gonzaga começou a trabalhar no Juqueri em 1985, um momento em que a instituição já sofria críticas em decorrência das violências praticadas contra os pacientes. Entrei em 1985, foi no governo Montoro. Ele contratou uma série de profissionais para trabalharem lá. E aí entrou uma leva de pessoas, de profissionais TOs, psicólogos, e eu entrei nessa leva aí. Aliás, foi um governo bem bacana nesse sentido, porque o Juqueri estava bem complicado, e aí começou todo um processo de mudanças a partir da chegada da gente, né? Apesar da grande contratação realizada pelo governo, muitos funcionários foram contratados sem a formação específica para trabalhar na área da saúde mental. E muitos atuaram em procedimentos médicos, como a lobotomia e o eletrochoque. No caso de Luizinho, ele entrou no Juqueri como auxiliar de larboterapia, que nessa época começou a se aproximar da atual terapia ocupacional. O que intriga na história é a vontade de trabalhar com a loucura. Que estão lá no nosso inconsciente, né, no nosso coração, né? Porque entender um pouco do que está no processo de cada um, né? Como que cada um enlouquece, como que é a nossa loucura em relação a isso, porque eu também não me sentia normal, né? E não me sentia encaixado numa sociedade, né, consumista, uma sociedade como a gente vive. Então quero entender como que é a loucura, por que aconteceu isso com as pessoas, e aí eu me deparei no Juqueri com a loucura institucional, que é diferente. A loucura institucional é uma loucura provocada, né? Uma loucura que se impõe às pessoas, retirando a sua cidadania, retirando a sua identidade e enchendo a pessoa de medicamentos, né? Que os laboratórios também têm a sua parcela consumista aí, né? A parcela de lucro, né? Lucro. Ou seja, é um conjunto de coisas que fazem dessas instituições um campo de concentração e com grandes lucros para alguns setores dessa vertente, né? Porque eu tenho meu radinho da minha companheira, eu fico prestando atenção ali. É um absurdo essas funcionárias. Eu acredito que elas vêm trabalhar aqui por amor em nós. Porque pelo salário que elas ganham aí, é uma verdadeira mixaria. É uma verdadeira mixaria. Mesmo depois que eu comecei a atuar já como musicoterapeuta, né? Nunca fez. A gente vai por paixão mesmo. A saúde mental e a luta antimanicomial, né? Essa bandeira, digamos assim, é uma coisa apaixonante, porque você começa a compreender coisas de você em relação ao outro, né? E isso acaba gerando um caminho, né? Descobertas interessantes para a nossa caminhada pela vida. O Juqueri não foi um espaço que proporcionou dignidade, pelo menos não para os pacientes e para os funcionários da base da pirâmide. Por amor à música e por querer melhorar o estado dos pacientes, Luizinho permaneceu trabalhando no Juqueri. Elas ficavam nos pátios
E aí eu entrava todos os dias com meu violão lá. A princípio eu entrava tentando conversar com elas para fazer algum trabalho, aquelas coisas, né? Levar papel, caneta, fazer desenho, aquelas coisas, né? Mas aí elas não estavam nem aí comigo. Eu conversava, mas não tinha conexão. E aí que me veio a ideia de trabalhar com a música. Então, ao invés de eu ficar perguntando para elas como que elas estavam, eu entrava cantando, pegava o violão aqui e entrava no pátio. Bom dia, Jandira, como passou a noite? Bom dia pra você. Ou seja, qualquer coisa, ao invés de falar, eu cantava. Qualquer palavra, qualquer coisa. E aí a comunicação começou a acontecer. A arte foi introduzida no Juqueri por Osório César. Diversos quadros pintados por pacientes estão no museu que antes era a casa do diretor da instituição. Mas é impossível saber quantos artistas passaram por lá. Um soldado cega. O cabaré que fecha suas portas, uma saudade mortal, Carlos Gardel. Não vou conseguir cantar mais, porque eu não tô muito boa. Ah, tá ótimo! Diante da interação das pacientes, outros pavilhões também queriam aplicar a experiência, mas sempre pensando como forma de controle. Eu comecei a trabalhar no pavilhão de mulheres, aí eu comecei a montar um grupo com elas de cantoria, e aí outros pavilhões, outros lugares também começaram a se interessar, e aí a gente começou a formar o grupo Loucos pela Vida. E pela primeira vez a gente saiu com os internos assim, fazendo artes, né? A gente começou a levar esse trabalho para fora do espaço interno do Juqueri. E aí outros internos de lá começaram a se interessar, e a gente não queria excluir ninguém nesse processo, porque sabíamos que era um processo bem bacana de desinstitucionalizar aquilo tudo, né? E aí as outras pessoas começaram a aprender a fazer artesanato, outros começaram a pintar quadros, enfim. E aí a gente juntou esse pessoal todo em torno das artes. Aí entrou também um diretor de teatro de Campinas, o Sebastião, e aí a gente começou a ampliar isso. As pessoas da cidade também começaram a se interessar e faziam folders e coisas assim, divulgando o grupo. O pessoal de dentro do Juqueri também, alguns funcionários começaram a se interessar. A metodologia usada pelo cantor surtiu efeito e evidenciou a arte que tinha nos pacientes, não no Juqueri, pois a instituição aprisionou esses artistas. A arte era dos pacientes e nos pacientes. E apesar de parecer linda essa parte da história, ela nasce no pé de uma árvore que gerou diversos frutos de violência. É evidente o caráter segregador da instituição. Outro ponto que evidencia esse objetivo é a existência de um grupo de funcionários para capturar os pacientes que fugiam. Eles eram intitulados de resgate. O resgate é para a instituição e para a sociedade, e não para o paciente. Recapturar e evitar que volte para a sociedade. A participação de um funcionário não afasta toda a violência perpetrada ao longo dos anos no Juqueri, mas significou uma esperança de mudança na política manicomial. A gente trouxe uma pessoa importante que era do resgate, chamava Resgate. Como que funcionava o resgate? O resgate é quando alguém fugia ou saía do pátio, alguma coisa, a equipe do resgate entrava em ação. Eles iam lá, às vezes batiam e traziam uma pessoa, às vezes amarrada, enfim. E aí eu levei uma dessas pessoas, eu levei para o Loucos pela Vida.
que ele tocava sanfona, e aí ele acabou vendo um outro lado daquelas pessoas. E aí ele começou a sensibilizar também os outros membros do resgate. Claro que nem todos aderiram a essa humanização, digamos assim, né? Mas foi também importante a gente trabalhar com essas pessoas que estavam bem distantes daqueles internos, né? A não ser a única ligação que tinha de pegar, trazer, bater, essas coisas, né? Sem romantizar o Juqueri, precisamos ter em mente que nessa época a instituição ainda aplicava tratamento de eletrochoque. Ainda existiam alguns adeptos aí do eletrochoque. Então tinha sim. Porém já era bem diminuído as dosagens de eletrochoque. Alguns médicos ainda defendiam muito, mas antes o eletrochoque era ministrado a rodo, assim, era bem, né? Tinha a lobotomia também, eletrochoque, a lobotomia. Quando eu cheguei, ainda tinham os adeptos dessas práticas aí, mas a gente começou a mudar isso, né? E também foi entrando outros medicamentos, né? O anatensol, uns medicamentos que eram camisa de força também. E aí não precisava, porque a pessoa tomava um remédio daquela, ele ficava travado, né? Não conseguia, a agressividade parava, travava a parte muscular, ou seja, a pessoa ficava um vegetal ali, né? E aí o eletrochoque também foi sendo substituído por esses medicamentos fortes aí. Mas enfim, isso nada trabalha a condição humana, né? A condição humana não se trabalha por aí. Não é só com medicação, né? Aliás, a medicação é uma parte bem pequena, porque a medicação ela não trata de nenhuma causa, né? Ela trabalha na superfície mesmo. O grande trabalho que a gente procura fazer é esse trabalho de horizontalizar as relações, mesmo com aqueles que estejam bem defasados, né? No caso dos internos, do Juqueri, ele é uma pessoa, ele tem ali uma riqueza muito grande e que a gente precisa também explorar essa riqueza, trazer essa riqueza para fora. Isso que o Grupo Loucos pela Vida se propôs, é trabalhar com respeito àquela pessoa, porque a gente não compreende, nunca iria compreender o sofrimento que ela passou para chegar naquela condição, né? Ou seja, a gente precisa ter todo o respeito com essas pessoas. E aí, com esse respeito, tratá-los com dignidade, também tem uma reciprocidade nisso. Eles começaram a devolver em forma de artes, em forma de, olha, eu estou aqui, realmente eu existo, né? O Juqueri passou por mais de um século exercendo uma medicina que não buscava o cuidado. O foco era o diagnóstico e não o ser humano. Essa arte que o Luizinho traz não foi vivenciada por milhares de pessoas. E muitas tiveram a arte classificada como um sintoma de um diagnóstico. Uma adolescente pediu ao médico que a estava examinando permissão para cantar. E ele a concedeu. E ela cantou. No prontuário, o psiquiatra incluiu o ato como um sintoma e determinou a permanência da menina no Juqueri. O sol arde nessa terra de ninguém. Erguem-se muros da terra, nessa terra a vida tem. A arte é linda, isso é incontestável, mas muitas vezes tem origem no sofrimento. E Luizinho acabou presenciando algumas delas. Inclusive estão na música de abertura do nosso podcast. Terra do Juqueri, né? O Terra do Juqueri foi convidado no 2º Congresso de Trabalhadores da Saúde Mental para apresentar alguma fala, porque
o trabalho cresceu tanto e tão rápido, esse trabalho com a música, que eles me convidaram para falar num congresso. E eu, na verdade, não sabia o que falar, porque eu também não sabia o que estava acontecendo. Então, eu ia falar sobre o quê? Né? Eu ia falar sobre, olha, levei um trabalho de música com tais e tais resultados. Eu não queria falar isso. Eu queria falar algo que realmente estava acontecendo, mas eu não encontrava palavras para descrever o que estava acontecendo. Era uma coisa muito grande que eu não sabia o que era. E aí eu compus a música Terra do Juqueri, que você deve conhecer, né? Terra do Juqueri. Vou contar uma história de umas coisas que eu vivi no mundo dos esquecidos, lá pras bandas do sem fim, no carimbo da loucura, mora gente feito gado, onde a dor marca cada ferro pelo poder dos tiranos nas terras do Juqueri. E aí vai se desenvolvendo toda uma história que eu vou contando da vida delas. A Jandira é uma nortista da terra do Patricício, né? Margarida era uma ex-meretriz, ela ficou 50 anos, ela estava internada fazia 50 anos. E aí eu menciono ela na música, enfim, a Josefa, vou contando a história delas. E a partir daí, essas músicas também a gente já inseria no grupo, eles cantavam também. E aí a gente fez uma música pro Loucos pela Vida, né? Tipo que quando o movimento Loucos pela Vida começou a crescer muito, e começou a entrar gente de fora, gente de dentro, e é uma mistura boa, né? Eu vou contar para todos a história de um lugar. Quem são esses loucos que vão contra o vento, vida movimento, fazendo a história? São loucos de pedra que movem montanhas, se entregam a vida e a quem quiser. São loucos de fora, são loucos de dentro, loucos pela vida. É um entra e sai do Juqueri, é um entra e sai do Juqueri, e os muros vão cair, e aí por diante, né? A possibilidade de se divertir cantando contemplou pouquíssimos pacientes, comparando com o número de pacientes que ali passaram. Luizinho conseguiu descrever algum dos horrores do Juqueri em suas músicas. E em razão disso, ganhou notoriedade. As pessoas queriam ouvir essas histórias que se tornaram parte da marca da luta antimanicomial. No entanto, toda reforma causa descontentamento daqueles que defendem a manutenção do regime. Aí isso começou também a despertar um pouco da ira entre aspas, né? Da instituição, dos representantes da instituição, começou a incomodar. No início não incomodava porque eles também estavam recebendo os louros, né, do resultado do trabalho. Então, o Juqueri se apresenta não sei aonde, o Loucos pela Vida se apresenta na PUC, em Campinas, e aí isso era interessante para trazer, olha, o hospital está promovendo isso, né? Porém, começou a despertar uma sanidade mental entre os internos, entre as pessoas, em quem nunca tinha visto isso, entre estudantes de universidades, e isso começou um questionamento muito grande. O projeto deveria servir como mais um mecanismo de controle. No entanto, com as músicas, as violências, a mudança de cenário social, a conceituação dos direitos humanos, o baixo investimento do Estado e a intenção de derrubar os muros dos manicômios,
e tratar no seio da sociedade deram força e início ao movimento antimanicomial. A instituição, ela é manicomial. Você começa um processo antimanicomial, aí você começa a incomodar. Você começa um processo contrário, né? Aí você começa a incomodar realmente. Foi aí que a gente começou a partir mesmo para uma coisa mais, digamos, agressiva, no bom sentido da palavra, né? Um pouco mais incisivo, porque os trabalhadores estavam também em deficiência, deficiência de salário, deficiência de insalubridade, era muito complicado. Os internos nem se falam. Então a gente começou aí, através da plenária dos trabalhadores, a gente começou a falar, gente, mas não é só insalubridade que a gente precisa também transformar esse lugar, mudar isso, mudar essa realidade. E aí a gente foi para o segundo encontro nacional em Bauru, em 1987. Eu levei também o grupo Loucos pela Vida, e lá a gente instituiu a data 18 de maio como Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O 18 de maio também foi, 18 de maio de 1898, também foi a inauguração do Hospital do Juqueri. Luizinho saiu do Juqueri em razão de sua luta, mas continuou seu trabalho no novo modelo de tratamento da saúde mental e investiu em gravar o álbum Terras do Juqueri. Há 40 anos, o músico trabalha com saúde mental, usando a arte como forma de terapia. Nesse processo todo, eu já estava meio que ameaçado lá, já estava sofrendo umas certas ameaças dentro do Juqueri. E aí o coordenador de saúde mental de São Paulo, na época no governo da Erundina, me levou para lá para ajudar na implantação de um centro de convivência. Nesse processo todo, eu já estava meio que ameaçado lá, já estava sofrendo umas certas ameaças dentro do Juqueri. E aí o coordenador de saúde mental de São Paulo, na época no governo da Erundina, me levou para lá para ajudar na implantação de um centro de convivência. Segundo a Fiocruz, o segundo Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental incluiu os usuários e seus familiares ao movimento e passaram a se denominar como Movimento Nacional de Luta Antimanicomial e incorporaram o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios. Diante de sua luta pelo fim dos manicômios, Luizinho sofreu ataques dentro do Juqueri. De trabalho na saúde mental. E sempre utilizando esses recursos, essas ferramentas aí de trabalhar com as artes, não só com a música, mas com todas as artes, para ocupar os territórios, né? Que não basta, porque a gente vê hoje muitos CAPs encapsulados, né? A gente vê CAPs trabalhando também fechados, assim, com um manicômio de portas abertas. E isso acontece, porque o manicômio não é um muro que se levanta dentro de uma instituição. O manicômio é algo que são muros internos, né? Que a gente levanta para realçar uma ideia falsa de que a gente é normal, né? De que a loucura está do outro lado do muro, né? A loucura não está do meu lado. E aí a gente se sente mais seguro. Porque a loucura, quando a gente fala de loucura, os loucos são excluídos. Eu penso que a gente precisa pensar um pouco diferente. Não existe essa exclusão, sabe? Eu vou explicar por que não existe essa exclusão. Porque a exclusão, pense na exclusão como um lugar que está dentro do social, mas numa bolha. Ou seja, você precisa daquele lugar para a sociedade se considerar sã. Então você acha que está excluindo, mas você está excluindo colocando ele dentro de uma bolha no próprio contexto social. Ou seja, é um lugar necessário, mas está dentro do contexto social. Porque a pessoa não enlouquece lá em Marte, em Vênus, em outro planeta. Ela está aqui.
Se ela está aqui, por mais que esteja excluído, aquela exclusão é um lugar, um local, onde a gente deposita aquilo que não serve, uma lata de lixo, né? Que a gente utiliza como o que não serve para nada, né? Mas como que dizia o Manuel de Barros, né? Tudo que serve para o lixo também serve para a poesia, né? Depois de mais de um século de Juqueri, o que temos hoje é o ideal para o tratamento de saúde mental? Sem muros do Juqueri, mas com as amarras na ala psiquiátrica, a violência médica por meio de medicamentos, tratamentos negados quando a internação não é aceita pelo paciente, confinar usuários de drogas em uma rua, agressões em comunidades terapêuticas, sumir com essas pessoas sem qualquer satisfação, a Operação Caronte. As formas de controle manicomial continuam. As tecnologias a serem usadas foram alteradas e talvez aprimoradas, com a falsa sensação de liberdade. Luizinho Gonzaga sentiu que fez a diferença no hospício. As coisas que a gente fazia por lá, as derrubadas simbólicas dos muros que a gente começou a fazer por lá, e assim, eu pude entender que eu não era diferente deles. Claro que todos nós somos diferentes, porém, não consegui, eu não sou alguém que vai levar um tratamento para eles, sabe? Eu sou alguém que pode ser uma referência para eles se eles quiserem sair daquela condição. E aí o Juqueri me ajudou muito a refletir sobre isso, sabe? A gente não cura ninguém. A gente só pode estar ali perto, sendo uma referência humana daquilo que a pessoa já não tem mais, daquilo que a pessoa perdeu, né? Mas ela precisa querer. E também você estando nessa relação horizontal, a gente começa a perceber riquezas em cada ser que você se relaciona. Você começa a perceber riquezas que antes você não conseguia ver por causa do teu ego, por causa daquilo que você acha que é, né? E não somos nada mais importante do que um bicho, do que uma pedra, nós somos parte desse planeta e a gente precisa entender isso, né? E toda relação humana, ela precisa passar por essa horizontalização, não uma relação de poder, né? Mas uma relação humana mesmo, para que a gente possa descobrir no outro aquilo que a gente precisa ser, aquilo que a gente precisa aprender, não é? E isso no Juqueri eu aprendi muito, porque aquelas pessoas permitiam isso. Elas estavam tão defasadas, né, que elas permitiam a gente chegar até um local onde você não se comunica com pessoas ditas normais, né? Você acaba indo mais fundo no poço, né? No poço ou nesse lugar, né? E aí eu acho importante. Isso me marcou muito e serviu como base, né? Para eu poder direcionar todas o meu trabalho, as minhas atitudes, eu como ser humano, dali para frente pela vida e em contato com outras pessoas, no meu trabalho, enfim, em tudo que eu faço. Em uma era em que até a terapia psicológica está sendo feita por meio da inteligência artificial, como ser mais humano e ser referência do outro? E não se trata de referência de ostentação nas redes sociais, mas de cuidado que nenhuma máquina pode oferecer. Luizinho também foi marcado por pacientes. Após 5 anos de trabalho no Juqueri, Luizinho Gonzaga saiu da instituição em 1990, mas permaneceu trabalhando com a saúde mental de outras formas. Tinha a Divina, que era uma pessoa bem interessante. Ela era analfabeta, uma pessoa que veio da roça, já fazia um tempo que estava dentro do Juqueri. E ela tinha uma forma de refletir sobre as coisas muito interessante. E ela compreendia como que funcionava a medicação por dentro.
ela ia também nos congressos, né? A gente levava ela fazia parte da mesa. Aí teve uma pergunta para ela, o Divina, o que seria importante na sua vida? Ela falou assim, olha, eu queria ficar umas 3 semanas na fazenda do Sérgio Reis. E aí perguntaram para ela, mas Divina, passar 3 semanas na fazenda do Sérgio Reis, você acha que isso iria resolver algum problema na sua vida? Ela falou, não iria resolver um problema, mas resolveria um sonho. Vida tem, vida tem. Vida tem, vida tem. Pirerum, bererum, pirerum, ba. Pirerum, bererum, pirerum, ba. Pirerum, bererum, pirerum, ba. Pirerum, bererum, pirerum, ba. No próximo episódio, voltaremos com o professor doutor Gustavo Tarelô. Vou contar. Esse episódio foi narrado por Ana Paula Cristina Oliveira Freitas, doutoranda na Universidade Federal do ABC, orientação de Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, professora na Universidade Federal do ABC, edição realizada por Fred Aguiar e Júlio Gomes, alunos da graduação da UFABC, divulgação realizada por Cíntia Quadrado e Amanda Andrade, alunas da graduação da UFABC. O episódio contou com a participação de Luizinho Gonzaga, músico e musicoterapeuta, membro fundador da luta antimanicomial, atua há 40 anos na saúde mental, fundador do grupo Loucos pela Vida e atualmente desenvolve o espetáculo musical Loucos pela Vida juntamente com Carlinhos Antunes, da Orquestra Mundana Refúgio.